Me dá só faz assim. É. Já foi? Bom dia, pessoal. Hoje nós agendamos isso aí para domingo, né, em relação, em virtude aí de um serviço que eu vou ter que fazer a próxima semana, mas de repente, talvez até fique melhor para vocês aí, né, porque hoje é domingão, tal, você pode ter sempre aquele cunhado que manja bem de computador, como eu também não conheço muito, né, sempre tem um cara que vai conhecer, vai lá, liga para você, você participa aí, tá? Pode até fazer um grupinho aí de 2, 3 com vocês aí, alunos, tá? Bom, vamos ao que interessa. Na aula passada, nós tínhamos comentado a respeito do cotovelo a 90 graus, né? Que até nós tínhamos comentado que o rapaz perguntou que nós tínhamos feito um tubo cortado e tal, né? Lembra disso aí? Então tá. Eu falei que mudava alguma coisa em relação à soldagem, tá? Senhores, a parte da soldagem é uma das partes fundamentais, primordiais, que o caldeireiro tem que olhar. Quem vê não é encarregado, gerente e diretor. Não, cada um tem sua função dentro da empresa. Então nós, a área da caldeiraria, nós temos que verificar sempre a soldagem, tá? Então, por exemplo, solda sempre no menor ponto ou no menor ponto possível, entendeu? Nunca, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, não importa por que seja, pode haver cruzamento de solda. Ó, isso aqui, ó, cruz, não pode ter cruz, tá? Pode ter encontro, obviamente, encontro pode ter, mas cruzamento nunca, tá? Bom, obviamente que nós estamos falando de peças soldadas, né? São peças que são expostas à pressão, né? Existe um certo risco de rompimento, né? Porque você cruzar, você tem uma linha de solda aqui, ó, você tem uma linha de solda aqui, tá? Aí você vem com uma outra aqui, você está elevando esse ponto de cruzamento a ponto de fusão 2 vezes, né? Então 2 vezes você já está mexendo com a estrutura do material, cara, tá? Você pode até estar alterando a estrutura do material, tudo bem? Então, regra. Né? Ah, mas eu trabalho com calha, eu trabalho com chapa fininha. Bom, aí é outra coisa, tá? É outra coisa. São coisas diferentes, mas lembre-se, mesmo você trabalhando com calha, trabalhando com tubulações de chapa fina, você vai ter também que ter amarração. Porque se você arrebitar, veja bem, você arrebita um material tudo de um lado só, a tendência de rompimento é mais elevada. Se você inverter os arrebitamentos, os parafusamentos e os ponteamentos para poder unir essas peças, consequentemente você vai ter uma amarração melhor, tá? Tudo bem? Então tá. Então vamos voltar no que nós tínhamos começado na aula passada. Lembra disso aqui? Ó, nós tínhamos feito a continuação do tubo em corte A45, que era um cotovelo a 90 graus, certo? Que era isso aqui, tá? Aí eu coloquei uma fórmula para vocês na lousa. Falei, aí na próxima aula a gente vai ver, vai verificar e nós vamos calcular isso aqui junto. Então eu fiz aqui, eu já desenhei um tubo desse daqui, como que você tem que enxergar, tá? Como que você tem que verificar isso aí. Então nós temos o tubo total aqui, entenda, tá? Ele é inteiro. Mas dessa parte afetada pelo corte,
para baixo é tubo paralelo. Você não precisa traçar a peça inteira, né, para chegar nesse corte. Não, você pode, inclusive, às vezes, dependendo da dimensão dessa parte paralela, desse tubo reto aqui, né, pode ser uma coisa muito extensa, 6, 10 metros, 12 metros, eu não sei o tamanho, mas não precisa traçar isso aqui tudo para chegar nisso aqui, não. Você pode fazer só a parte afetada pelo corte. Aí nós vimos na parte da planificação, que nesse caso do cotovelo, veja bem, não confunda as coisas, na parte do cotovelo, são duas peças ancoradas. Nós fizemos a solda não na parte menor e nem na parte maior, nós fizemos na parte intermediária. Por quê? Porque uma solda fica aqui, a outra fica a 180 graus longe, que em 360 é o mais longe que você consegue deixar uma solda da outra. Tudo bem? Amarração perfeita, solda legal. Não se usa fazer duas peças iguais, uma com a solda menor e a outra com a solda maior. Entenda, mecanicamente ela vai cumprir a função dela, ela vai estar na medida. Porém, não se usa fazer a solda em pontos diferentes de peças iguais, tá? A menos que seja uma coisa que não tem como você fugir. Tem tomada, bocal para tudo quanto é lado. E outra coisa, hein? Solda não pode ser, tanto solda circunferencial. O que é circunferencial? Quando você solda aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui, né? Ou solda de fechamento não pode, de maneira nenhuma, ser interrompida, tá? Por bocais, tomadas, reforços, olhares de içamento, seja lá o que for. Não pode sobrepor e nem cruzar e nem interromper. Tudo bem? Vamos lá. Para chegar no quê? No cálculo do quê? Das dimensões. Entenda bem, pessoal. Primeiro você tem que saber traçar. Não adianta criar, vou só calcular. Não, e aí? Como é que funciona essa geometria? Não tem jeito. Você tem que primeiro saber como é que funciona isso aqui. Nós já vimos, né? Nós já vimos. A geometria aqui, o traçado para você cortar um tubo, nós já vimos, né? Agora, em vez de você traçar tudo isso aqui, nós vamos fazer a parte de cálculo, né? Então, quais são as variáveis que nós temos aqui? Entenda bem. O Ronaldo está com a gente, o Wilson está com a gente, o Everaldo está com a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Legal, hein? Gostei de vocês, hein? Legal. E ó, pergunta, tá? Pergunta. Mas eu acredito que se vocês enxergarem aqui, ver direitinho, tá, acompanhar, vocês vão ficar contentes com esse tipo de coisa. Que agora vai pegar a parte técnica da coisa, cara, tá? A parte técnica é importantíssima, né, tá? Então você vai fazer o que agora? Ó, então vamos dar uma olhada aí, pessoal. Obrigado pela presença aí, bom dia para vocês também, tá? E vamos acompanhar aqui. Então, entenda, para você traçar uma peça dessa daqui, você tem que ter algumas variáveis. Então vamos às variáveis. Ó, eu vou ter aqui esse raio, né? Esse raio, que seria o raio do diâmetro médio. Tudo bem? Essa é a primeira variável. Segundo, a quantidade de divisões que nós vamos ter aqui. Então entenda uma coisa, não importa a quantidade de divisões que vocês vão ter. Sempre você tem que se adequar e ver pelo quadrante. Então, o que é o quadrante? É 1/4 da circunferência. Então, aqui é sempre 0 grau. Ó, aqui, sempre 0 graus. Essa linha com essa linha, nós temos aqui 90 graus, ok? E, obviamente, que a variável está na quantidade de número de divisões que você vai usar para traçar, tá ok? Então, eu já falei para vocês que para traçar qualquer tipo de peça é 8 ou múltiplos de 8, 12 ou múltiplos de 12. Consequentemente, a outra variável que você vai ter vai ser essas daqui, tá? Nós vamos chamar de beta. Então, beta é a mesma fórmula que nós vamos usar ali, tá vendo? Ó, beta e beta aqui é a mesma fórmula. Esse é travado, tá? E esse aqui é travado, tá? Mas é só para você saber, ó. Esse beta aqui, ó, tá? Bom... Agora, esse beta aqui também, ó. Tá? Então, o que nós vamos ter? Qual que é a outra variável que nós vamos ter aqui? Qual que é a outra variável? Olha, a outra variável, nós vamos ter aqui o ângulo alfa, que nesse caso, né? Nesse caso especificamente falando, nós temos com um ângulo de 45 graus, tá ok? 45 graus. Mas... veja bem como é legal isso aqui. Você vai ter 45 graus, mas é qualquer coisa, cara. É qualquer coisa. Qualquer coisa, tá? É qualquer coisa depois de 0 e antes de 90. Que nem nesse caso aqui, você vai ter o quê? Ó,
30, 60, 90. Ó, 60, 30 e 0. Beleza? Tá? Esse cara aqui, ó, vai ser a fórmula do 0 grau, que não vai ter fórmula nenhuma, porque ele acaba em 0. O 2 e o 3 são iguais, ó, tá vendo? É beta. O 4 é travado, 90 graus. O 5 e o 6 aqui eu deixei diferenciado, só para você ver, ó. O 5 é 60 graus, né? Obviamente que esse 6 aqui vai ser o quê? Vai ser o de 30 graus. E aqui, 0 grau. Vamos refazer a fórmula aí para a gente pegar. Pega a calculadora científica aí, por favor. Ó. Sempre que você for calcular essas distâncias aqui, lembre-se, a função trigonométrica para você chegar a isso aqui é a tangente, que nós já vimos também isso aí, tá? Tangente, tá? Bom, em homenagem aos palmeirenses, vamos usar a caneta verde aqui, que fica bem clarinho para vocês enxergar aqui, tá? Aí, vamos ver. Ó, esse aqui não tem nada, então é 0. Por quê? Porque eu estou pegando em 0 aqui. Eu estou calculando só a parte afetada. Se tivesse um paralelo aqui, aí seria outra coisa, tá? A gente vai ver isso aí também. Vamos lá, esse 2 e 3 aqui, ó, tá? Tangente do ângulo alfa vezes, entenda bem, ó. Você tem que olhar isso aqui como triângulos. A sua vida agora, na parte da geometria da planificação, você tem que pegar na trigonometria, triângulos, tá? Então, vocês notar, aqui tem um triângulo, aqui tem outro, aqui tem outro. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele é de maneira, bom, eu calculo sempre de maneira crescente, né, tá? Percebeu aqui, ó, como vai crescendo? Então vamos lá. Tangente do ângulo alfa vezes, ó. Entenda bem, pessoal, eu tenho que achar a medida do triângulo. Para mim, por exemplo, aqui, ó, esse triângulo, eu tenho esse cateto daqui até aqui. Esse triângulo, eu tenho esse cateto daqui até aqui. Esse triângulo, eu tenho esse cateto daqui até aqui. Esse triângulo, eu tenho esse cateto aqui, tá vendo? Você tem que enxergar isso aí, tá? Ó, esse cara aqui, tá aqui, tá vendo? Esse outro cara aqui, ó, tá aqui, vai ser o próprio diâmetro. Tá entendendo? Ó, já que eu pulei um aqui, né? É esse cara aqui. Esse, ó, esse, isso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, esse cara aqui. 6 e o 7 aqui, tá? Ó. Esses catetos aqui, cateto é essa parte reta, porque você quer achar. Lembre-se, isso aqui é uma variável. Se você achar essa daqui, você já achou essa, nesse ângulo, mas não vai ser sempre esse ângulo não, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Tangente do ângulo alfa vezes o quê? Para mim achar quanto mede daqui até aqui, primeiro eu tenho que achar quanto que mede daqui até aqui, certo? Ó, que ângulo que eu tenho aqui? Que ângulo que eu tenho aqui? Número 2, 30 graus. Então vai fazer o quê, ó? Depois que eu fizer, que eu achar quanto que mede aqui, ó, depois que eu achar quanto que mede daqui a aqui, eu faço menos o raio, eu acho esse cara aqui. Então sempre a parte menor é menos, sempre a parte maior é mais. Então como é que vai ficar? Ó, você vai fazer assim, ó, R menos, ó, cosseno de beta vezes o seu raio. Fecha duas vezes. Ó, vamos ver? Dá uma olhada aqui, ó. Tangente do ângulo alfa, que é a última coisa, né? Vezes o quê? Aí eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. Essa conta aqui para achar daqui até aqui, tá vendo? Tá? Eu achei isso. Então, isso menos o próprio raio, eu acho essa parte aqui. Que é, ó, esse menos esse, eu acho o cateto. Achando o cateto, eu faço vezes a tangente do ângulo, achei a altura. Já era, achei. Vamos ver em medida quanto é que é esse negócio aí? Muito falar isso em medida, né? Vamos ver medida. Então vamos lá. Calculadora, pega as calculadoras aí, tá? Ó. Tangente, né, de 45 graus, vezes, abre aqui. Você coloca na sua máquina, se for esse tipo de máquina aqui, do jeito que está lá. Não muda um fio de cabelo, nada, não muda uma vírgula. Você tem que, nesse tipo de máquina, nessa leitura de máquina, porque tem máquina que é diferente. Eu já expliquei para vocês no primeiro dia de aula, eu expliquei para vocês que existem máquinas de interpretação diferente. Né? Então, menos o quê? Qual que é o diâmetro da peça que nós estamos fazendo lá? Diâmetro de 40, né? Então, logo o raio era 20, né? Então, essa variável aqui, ó, né? Que nós temos de diâmetro de 40, né? Vai ser um raio de, ó,
20, tá ok? Muito bem. O que vai acontecer agora? Vamos fazer aqui, peraí. Peraí. 20 menos, abre aqui, cosseno. Qual que é o ângulo que eu vou usar aqui, o primeiro? Ó, 30 graus, né? Depois do zero é o 30, né? Então, cosseno de 30 graus vezes o raio do diâmetro, que é 20, fecha uma, fecha duas, por quê? Porque você abriu duas portas, ó, tá vendo? Você abriu duas portas, você tem que fechar as duas portas. É só apertar igual, a máquina já vai te dar 2,67. Então, o que acontece? Essa medida que nós temos aqui, ó, essa medida aqui, essa, daqui até aqui, nesse ponto número 2 aqui, ó, é 2,67 milímetros, tá ok? Você viu a precisão que dá o cálculo aqui, cara? Às vezes no traçado você chega bem próximo disso daí, mas igual o cálculo meu, é praticamente impossível você por geometria fazer isso, tá? Muito bem, você por geometria você enxerga, só que o cálculo vai te dar uma velocidade muito grande de você fabricar as peças aí, tá? Bom, entenda bem. Então nós fizemos a primeira fórmula. Ó, aqui o ângulo é 45, aqui o raio é 20, aí nós fizemos com 30 graus, né? E aqui o raio é 20, tá certo? Agora é a mesma fórmula que nós usamos, a mesma fórmula, porém, que ângulo que eu tenho aqui? Ó, 60 graus, eu tenho 30 graus mais 30, 60 graus, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar a mesma fórmula que eu tenho aqui, a mesma. Quantas divisões eu tiver aqui, é a mesma fórmula. Só vai mudar a variável, que vai ser o quê? O ângulo da divisão, tá? Então, você vai usar a mesma fórmula, só que com 60 graus. É a mesma fórmula, tá? Então, você coloca na máquina do mesmo jeito lá. Vamos lá. Ó. Tangente de 45 graus vezes, abre aqui, 20 menos, porque está para o lado menor, né? Abre de novo aqui, cosseno de 60 graus vezes 20, fecha uma, fecha duas, igual 10, redondo, 10, redondo. Então, ó, essa medida que eu tenho aqui, né? Essa medida daqui... A primeira deu 2,67, né? Agora essa número 3 aqui eu tenho 10. Essa aqui deu, olha, essa aqui, 2,67, tá? Agora do número 3 aqui, deu 10, tá? Obviamente, como é 45 graus, aqui vai dar 20, né? Eu sei disso daí, mas vamos calcular, pois esse negócio eu sei que vai dar é complicado, né? Então vamos lá. Agora, entenda bem, nós calculamos o 0 grau não tem, calculamos essa variável aqui, tá? Vamos chegar agora aqui no final desse quadrante aqui, no ângulo de 90 graus, que nesse caso é o ponto número 4, esse cara aqui, né? Esse cara aqui, se você entender bem, se você perceber bem, eu já tenho o cateto daqui até aqui, eu já tenho. Mas como que eu já tenho? É o próprio raio, é metade do tubo, pô, tá? Então o que nós vamos fazer? Ó, vamos fazer a fórmula aqui. Aprenda a fazer a fórmula, não copiar a fórmula, aprenda a fazer, aprenda a olhar, ó. Tangente de alfa 45, vezes o quê? Mas como eu já sei o cateto, que esse cateto aqui é igual ao raio, então eu não preciso fazer aquilo, é só fazer isso aqui, ó, vezes o meu raio de 20, acabou, tá? Então se você fizer, eu sei que você já sabe que vai dar metade da medida, mas vamos lá, vamos fazer, ó, tangente de 45 graus, vezes 20, igual, vai dar os próprios 20, né, que é 45, tá? Então, o que acontece? Essa medida daqui até aqui, eu tenho 20 milímetros, que é justamente esse cara aqui, ó, tá? 20 milímetros, tá? Beleza? Então, nós já calculamos, o zero começou em zero, não tem nada. Calculamos 30 graus, 60 graus e 90 graus. Agora, você volta, essa interpretação aqui depende muito do que você vai calcular, tá? Depende muito. O quadrante é 1/4 da circunferência, por isso chama-se quadrante, tá? Então, você tem que, às vezes, enxergar a colocação dos ângulos em relação às divisões por quadrante.
Às vezes, dependendo da peça, do que você for fazer, do que você for calcular, do tipo de traçado que é, uma série de variáveis que vocês vão aprender. Você tem que ser acumulativo, tá? Mas são casos e casos. Estamos falando desse cara aqui. Então, esse cara é quadrante, tá? Agora, o que acontece? Ó, eu tenho que achar o quê? Esse cateto aqui, ó. Tá vendo? Esse cateto daqui até aqui. Bom, entenda bem uma coisa, senhores. Se eu já sei que daqui até aqui tem 20, né? E, no caso, eu diminuí, porque eu tinha que fazer esse menos o que eu achava aqui, menos o raio para achar esses catetos em ordem crescente. Agora, se você pensar bem, a única coisa que vai mudar aqui vai ser esse sinal aqui, ó. Em vez de menos, é mais, ó. Em vez de menos, dos 90 graus ou do centro em diante para frente, vai ser mais, tá? Então, o que você vai fazer? Ó, nesses dois casos aqui, a mesma coisa, tá? Porque eu só mudei para vocês poderem enxergar aqui diferenciado. Ó, tangente de alfa vezes o quê? Ó, R, em vez de ser menos, mais cosseno de beta vezes o seu próprio raio. Fecha duas vezes. Meu, você traça, corta, fabrica um tubo em qualquer ângulo do planeta Terra, cara, tá? Não tem o que você não faça com isso daqui, tá? Lembre-se, eu tenho aqui, no caso, vai ser 60 graus e 30 graus, é o ponto número 5 e 6, tá? Então, o primeiro é 60, o segundo é 30 graus, ok? Bom, consequentemente, é a mesma fórmula, só vai mudar o quê? A variável. Qual que é a variável? Ó, 60 graus e 30 graus, certo? Muito bem. O resto é tudo igual, pô. É 45, 20, tá? 20 ali. Então, vamos lá. Vamos calcular junto esse cara aí. Ó, tangente de 45 graus vezes, abre a chave, né? E aí você vai fazer o quê? 20, em vez de menos, mais, abre aqui, outro parênteses, tá? Cosseno, então, em ordem crescente, depois do 90, eu vou agora para 60 graus. Então, seria o quê? Cosseno de 60 graus vezes 20, fecha as duas portas que você abriu, igual 30, certinho, 30, redondo, ó. Então, esse cara aqui, ó, mede 30 milímetros, tá? Que seria o ângulo de 60 graus. Esse cara aqui mede 30 milímetros nessa fórmula aqui, tá? Nessa fórmula aqui. Agora, o de 30 graus, o que vai acontecer? A fórmula é a mesma, você só vai mudar a variável do ângulo ali, ó, tá? Então, vamos fazer a mesma fórmula, só mudando a variável do ângulo, tá ok? Vamos lá. Tangente de 45 graus, vezes, abre aqui, 20 mais, abre aqui, cosseno de 30 graus, vezes 20, fecha as duas portas que você abriu, 37 e 32, né? 37 e 32. Esse cara aqui, ó, né? Vai ser igual a 37,32, ok? Ó. Esse cara aqui vai dar 37,32, tá ok? Ó, beleza? Essa medida total, vamos supor que você não saiba, que você está calculando, né? Vamos supor que você não tem acesso. Ah, mas o tubo tem diâmetro. Tá bom, mas vamos ver se a gente acha pelo cálculo aqui também. Vamos fazer igual. Então, o que é igual? Nesse caso aqui, você já sabe a dimensão, né? Você já sabe que o cateto é igual ao diâmetro, né? Então, você vai fazer o quê? Ó? Tangente de alfa vezes esse raio médio vezes 2. Tá? Vamos ver quanto é que vai dar? Tangente de 45 graus vezes, abre parênteses, 20 vezes 2. Fecha aqui, 40 milímetros. Aí, nós achamos aqui 40 milímetros. Então, esse cara aqui tem 40 milímetros. Então, esse cara aqui tem 40 milímetros, tá ok? Tá? Bom, é o seguinte. Algumas observações. Lembre-se
graus, quando você mexe, a unidade de medição, grau, porque grau é a unidade de medição, o ângulo é o total de graus tomados, tá? Então vamos lá. Então, quando você for mexer em grau, né, a unidade de grau, verifique sempre aqui e tal, se está tudo certinho, as colocações estão certas. Não confunda, senhores, sexagenal com centesimal. Sexagenal é uma coisa, centesimal é outra coisa. Lembre, você está trabalhando com uma máquina, ela faz o que você manda, tá? Se você colocar a sua interpretação errada nela, ela vai dar o que você fez. Então, cuidado. Esse tipo de equipamento aqui, tá? Ele aceita que você use graus, minutos e segundos aqui, ó, nessa telinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Esse botãozinho aqui, ó. Se vocês pegarem a máquina de vocês, a quarta coluna, né? A quarta coluna aqui, ó. A quarta coluna, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui ou para cá, tá? A quarta coluna de cima para baixo, tá? A quarta coluna de cima para baixo, tá? Seria a segunda tecla. A segunda tecla, tá? Vocês vão ver um monte de pinguinho aqui. Vou colocar um monte de pinguinho aqui, tá vendo? Aí, tá? Tudo bem? Então, se você for usar graus, o grau não tem problema. Se você colocar em centesimal, sexagenal, grau inteiro, não pega nada, porque é inteiro. Porque sexagenal, centesimal são para menos de um grau inteiro, tá? Mas se você colocar, tem gente que tem mania de fazer esse tipo de coisa, tá? Então, tudo tem problema, tá? Entenda, grau é inteiro. Você colocou uma função trigonométrica na máquina, bateu o grau inteiro, ela entende. Agora, o problema, por exemplo, vamos supor, 12 graus e 30 minutos. Ah, meu, você tem metade de um grau aqui. Tem gente que usa 12 graus e meio. Matematicamente não está errado, é uma questão de interpretação, senhor. Só que aqui é centesimal. O que quer dizer esse troço aí? Vamos ver aqui, quer ver? Ó? Lembre-se, você tem isso aqui, ó, tá vendo? Ó. Vamos dizer, centesimal e sexagenal. Vamos fazer só 4 partes para poder entender e ficar mais claro. Então, vamos fazer o seguinte. Sexagenal, aqui é 0, aqui vai ser 15, aqui vai ser 30, aqui vai ser 45, aqui vai ser... Então, o que acontece? Olha aqui, ó, se você usar 12.5 para a máquina, tá? 12.5. Vou colocar aqui em cima? Melhor, né? Pronto. Se você não falar para essa máquina aqui, se você não apertar graus, minutos e segundos, tá? Às vezes até melhor você usar o centesimal, tá? Mas se você apertar no botão da máquina graus, minutos e segundos, ela vai entender aqui. Se você não apertar nada, vou usar 12 graus e meio, 12 graus e 30. Se você apertar isso aqui, ela vai entender como meio aí, igual 30 lá, tá? Então, às vezes, esse botãozinho aqui, ele pode te ajudar ou pode te atrapalhar, tá? Então, mais seguro para vocês, eu acredito que seria passar para centesimal. Porque mesmo você usando aqui o sexagenal, qualquer função que você usar trigonométrica aqui, ela vai te dar valor aqui em centesimal, hein? Tá? Então, deixa em centesimal que é melhor. Ou seja, não usa esse bendito botãozinho aqui assim, esse benditozinho aqui, tá meu dedo aqui, tá vendo? Isso, tá? Não usa não, tá? Transforma tudo para centesimal, que você coloca tudo em centesimal e os resultados vão vir em centesimal, tá bom?
tá? E os cálculos vão ficar certinho, que o intuito nosso não é ficar brigando com matemática aqui, é fazer a peça direito, cara, tá? Não importa o caminho que você vai usar aí. O cara que comprou esse negócio mandou fazer, se você vai usar centesimal, sexagenal, vai traçar na mão, na enxada, não importa, ele quer o raio da peça dele direito, cara. Então o intuito nosso o que que é? É fazer direito, vai ter que se cercar de garantias aqui. Bom, eu acredito que com isso daqui nós tenhamos já um ganho muito grande, porque é o seguinte, você está cortando um tubo a qualquer ângulo, tá? A qualquer ângulo, por cálculo. Mas é o tal negócio, né? Sempre você tem que se preparar para o pior. Então você não sabe o que vai acontecer, né? Como eu falei para vocês, né? Isso daqui, ó, isso aqui é uma variável. E uma das piores que tem, porque se é 45 graus, todo mundo faz, todo mundo conhece, todo mundo usa. Mas e se não for, cara? E se não for? E sei lá, você viu o que eu falei agora aqui? Graus, minutos e segundos. E se você tiver que fazer uma peça dessa daí, tá? E for um ângulo aí, com um quebradinho aí, graus, minutos, sei lá, você tem que traçar ela, e aí vamos supor que você vai ter que traçar, o cara fala, não, você... Um teste, como sempre um teste, né? O teste ele já é feito para você expor seu conhecimento, cara, né? Então o cara vai te passar um troço aí, fala, meu, você vai traçar uma peça aí para mim, eu vou te dar um tubo cortado num ângulo qualquer, a gente vai ver lá, sei lá, 12 graus e 30 minutos, sei lá. Mas só que a sua ferramenta para traçar vai ser essa aqui, ó. Esquadro, régua, régua, compasso e riscador. Então, você vai e treina, né? Lógico, para poder medir, né? Então, as ferramentas que você vai usar para efetuar esse teste, que tem por aí, cara, tem. São essas ferramentas, ó, esquadro, compasso, né? Régua, tá? Riscador, que no caso aqui estou usando o pincel atômico para a lousa, e uma treina para você poder medir, cara. As suas ferramentas são essas, cara. Você vai ter que ter uma solução para o problema que ele vai te passar, ou seja, para o teste que você vai fazer lá, tá bom? Bom, perguntas, tem alguma coisa que está em dúvida aqui, vocês querem saber alguma coisa, antes que eu apague, porque agora nós vamos mexer na variável ali do ângulo do corte, tá? Do ângulo do corte. Alguma coisa, alguma dúvida? Tudo em ordem? Então podemos apagar, né? A peça que nós vamos fazer agora é um exemplo, tá? Tudo são exemplos. Então seria assim, ó, tubo com corte a 30 graus na parte inferior e corte a 60 graus. Inclusive nós temos a figura aí no pincel, viu, André? Se puder colocar, eu te agradeço, tá? Nós temos no nosso, eu passei aí, nós temos aí já baixado já da semana passada. Então seria tubo com corte a 30 graus na parte inferior e corte 60 graus na parte superior. Pessoal, só por isso daí já vai dar já pode ter até interpretações equivocadas, tá? Tudo é bom você ter um documento, um croquis, um desenho que te suporte para você entender o que é isso daí. Porque só nisso daí, o cara pode pensar, bom, corte a 30 graus, quer dizer que eu vou arrancar 30? Eu vou deixar 30. Embaixo, em cima lá é 60?
Eu vou arrancar 60 ou vou deixar 60? Entendeu? Então, é uma maneira de você se preservar. Sempre um croquisinho, alguma coisa assim. Então, agora, entenda bem uma coisa. Eu já falei para vocês o seguinte. Mais um para frente, por gentileza. Esse. Eu acredito que vocês já devem estar enxergando aí, tá? Ainda não, mas vamos ver em breve já, tá? Inclusive, aí nós temos um probleminha já meio esquisito aí já, né? Como eu falei para vocês, você tem que criar a sua solução. Não precisa criar problema, o problema já tem demais, tem que criar a solução, tá? Então, o cara que passou isso daqui. Bom, primeira coisa, antes, né? De você fazer qualquer coisa, você tem que entender que nada em caldeiraria nasce cortado. Ela nasce inteira e a gente aplica o corte, tudo bem? Tá. Dependendo do caso, a gente pode cortar antes ou após a calandragem, a dobragem, depende muito do material que você tem e as condições que você tem para fazer isso, tá? Bom, qual é a dimensão dessa peça aí antes do corte? Antes. Não vou cortar nada. Eu preciso saber o tamanho total para saber o tamanho do material que eu tenho que procurar, pegar, né? Então, eu vou te fazer um croquis aqui rapidinho. Quer ver? Ó. Eu tenho que ter essas dimensões, cara. Senão é complicado, cara. Ó. Tudo bem? O que foi? Verde não é bom, rapaz. Só coisa que é bom é verde, é dólar. Isso aí você tem razão. Dólar é muito bom. Pera aí. Vamos fazer assim. Deixa eu pegar uma caneta azul para ficar bem forte para vocês poderem enxergar daí. Aí, agora sim, cara. Tá vendo aqui? Ó. Então, quais são as variáveis da peça que eu tenho que fabricar? Olha, eu tenho que ter o comprimento, né? E eu tenho que ter aqui, ó, o meu diâmetro, cara, tá? Aí eu falei com o encarregado lá, com o líder, seja lá o que for, ele falou, meu, o negócio é o seguinte, ó, a sua peça sem corte nenhum, a altura dela é de 110 milímetros, ó, 110, tá? Eu já vou te dar o diâmetro médio já, tá? Pra você poder achar o material mais ou menos certo. O diâmetro médio é de 40, então já tenho o tamanho do material. Eu já tenho o tamanho do material. Qual o tamanho do material que eu tenho que achar no mínimo, né? Eu tenho que ter o material assim, ó. Aqui, ó. Qual a altura do material? 110. Então, 110. Lembre-se, chapa se calandra no comprimento, não na largura, tá? Todo vaso de pressão, toda peça que vai ser exposta à pressão, se calandra no comprimento. Então, ó, a altura tudo bem, tá? Eu tenho chapa de 1.000, 1.200, tá? Não tem problema nenhum. Fala. Não, sem problema, não precisa não. Aí o que acontece? Não precisa não. Aqui, nós vamos ter o que? O perímetro, lembra do perímetro? Que vai ser igual o diâmetro médio vezes o π. Voltamos naquela introdução à geometria, lembra aqui lá? Ó, então vamos lá, que diâmetro que é? 40, 40. 40 é menor que 300? É menor que 300, legal. Então vou fazer, ó, 3,14 vezes o meu diâmetro médio de 40. Ó, 4 vezes 4 é 16, vai 1, 5, 4, 8, 12, tá? Ó. Baixa um zero aqui, duas casas, 125,6. Então, eu tenho que ter uma chapa de 126 por 110. O 126 tem que estar no comprimento da peça. O 110 na altura, entendeu? A chapa, ela tem aqui, ó, altura, ou seja, largura e comprimento. Esse 126 aqui, é importante que fique aqui, ó, porque as fibras da calandragem vai dar resistência mecânica aqui desse lado. Desse lado, não, ela vai quebrar, né? Vai ficar quebradinha. Bom, agora sim. Agora já tem informação para isso. Agora vamos fazer o traçado disso aí conforme o encarregado pediu lá, né? Conforme o teste vai ser feito aí, né? Eu vou fazer meio pequenininho aqui, que senão não vai... Ó, vamos ver.
Não vai dar não. Bom, vamos traçar a peça inteira, né? Trabalhar nela inteira, né? Inteira, tá? Vamos lá. Niente. Espaço vital. Precisamos nos enquadrar no material aqui. Espera aí. Senão não vai dar. Pessoal, eu não tenho como medir aqui na lousa, então a gente trabalha aqui meio que em escala, tá? Então por isso que às vezes tem que, né, dar uma acertadinha. Agora eu acho que vai dar. Agora vai dar legal. Tem que ter espaço, né? Espaço. Aí. Senhores, seguinte, estamos com a peça aqui, ó, com a peça, no caso, inteira, sem o corte, tá? Não temos o corte aqui, então, tá desenhado o tubo inteiro aí. O que é desenhado o tubo inteiro? Ó, eu tenho aqui, e... Certo? Aqui nós temos os 110 milímetros, tá ok? Tá? E o diâmetro médio de 40 aqui, né? Em cima nós temos o diâmetro médio de 40 milímetros. Tudo bem? Beleza, legal. Aí, cara, é o seguinte. E agora? O que o encarregado falou para vocês? Meu, você tem que fazer o teste usando que ferramenta? Régua, esquadro, compasso, riscador e trena. Só. Bom, posso usar o transferidor de grau? Não pode usar o transferidor de grau. As ferramentas que você vai usar são essas daqui. Cara, só tem um jeito de você fazer esse negócio aí. É por geometria. Então vamos lá. Vamos fazer acima da peça aqui, ó, um acessório que nos permita chegar naquelas variáveis de corte lá por geometria. Tudo bem? Então o que vai ser feito agora é um acessório. Tá, vamos lá. Então, tá em vermelho aqui, ó, um acessório, tá? Um acessório para poder chegar na dimensão que nós precisamos da peça aí, que é o teste lá, né, velho? Tá. Então, o que eu fiz? Eu prolonguei as linhas da parede do tubo, tá? Tem várias maneiras, essa seria uma das mais simples, no caso, com essas variáveis que nós temos aí, tá?
O que acontece? Agora, lembre-se, isso aqui é um diâmetro de 40. Então, o que eu vou fazer? Ó? Bem aqui no finalzinho do lado esquerdo do tubo, eu vou abrir o compasso com o quê? Com o raio do diâmetro. Quanto que é o raio do diâmetro? É 20. Então, eu tenho aqui 90 graus, ou seja, olha bem, eu tenho um quadrante aqui, né? Tenho 1/4 da circunferência, eu tenho um ângulo de 90 graus com o raio de 20, que é igual ao diâmetro do meu material. Tudo bem? Certinho? Voltemos para lá. Corte, eu tenho um corte a 30 graus e um corte a 60 graus. Legal. Então veja bem, ó. Se eu pegar o próprio raio, nele mesmo, eu tenho 60 graus, como eu tenho 90, sobrou 30. Vira ao contrário aqui, ó. 30, 60, 90. Ok? Parece que já está começando a clarear, hein? Vamos ver o que vai dar. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou riscar do centro, na divisão, cruzando com a parede do tubo. Nas duas divisões, tá vendo? Que nós fizemos de 30 graus e de 60 graus, tá? Ó, aqui, tá vendo? Aqui, e esse outro aí. Tá tudo bem? Então, vocês têm que entender o seguinte. Você está limitado, entenda? É muito fácil fazer isso aqui. Sim, é. Mas você está fazendo um teste, cara, então é diferente. Então, no caso, entenda bem o que eu vou falar agora. Você tem aqui, ó, 30 graus, 30 graus e 30 graus. 30, 60, 90, um ângulo reto, beleza? Tá. Agora, se você ligar essa divisão, nós chamamos de geometria, ligar ela aqui e bater na parede do tubo, essa medida em milímetros que eu tenho aqui, tá? Equivale a 30 graus nesse diâmetro aqui, entendeu? Ó, essa medida que eu tenho daqui até aqui na parede do tubo, para esse diâmetro, equivale a 30 graus nesse diâmetro aqui, tá? E o outro lá em cima, 60 graus. 60 graus é o dobro, não é o dobro disso aqui não, é o dobro de ângulo. 30 mais 30, 60. Então, quando bater na parede do tubo aqui, ó, eu vou ter essa medida aqui, né? Que vai ser para esse tubo, para esse diâmetro, nesse ângulo, igual a 60 graus. Então, entenda, para esse tubo, eu tenho aqui 30 graus, que a gente vai ver quanto que mede isso aqui. E para esse tubo aqui, né, que seria daqui até aqui, eu tenho 60 graus, que seria 2 vezes os 30 aqui, beleza? 30 graus, não o dobro disso aqui, tá? Muito bem. Agora, vamos na interpretação que o encarregado falou para você. Lembre-se, ele falou, ele não te deu desenho. Falou, eu quero que você faça um tubo com corte, veja bem, quero que você faça um tubo com corte a 30 graus na parte inferior. Quer dizer que você vai fazer o quê? Você vai arrancar 30. Você vai tirar 30. Tudo bem? Olha a interpretação da coisa. 30 graus nesse tubo, nesse diâmetro, é daqui até aqui. Entendeu? Nesse diâmetro aqui, 30 graus é isso. O que você vai fazer? Você vai jogar essa medida, que eu não sei quanto que é por enquanto, eu joguei daqui para cima, embaixo. Tá? Tudo bem? Então, ó, essa medida que eu tenho aqui foi essa medida que eu coloquei aqui, tá? Não sei quanto que é. Agora vamos na parte superior. Vamos para a interpretação da parte superior. O que está escrito na parte superior ali? Ali, ó. Né? Ali. Corte, veja bem, corte a 60 graus na parte superior. 60 graus significa 30 mais 30, quer dizer que eu vou arrancar esse material da peça, eu vou tirar, vou eliminar. Então eu tenho que pegar essa medida, ó, daqui até aqui, certo? Vira o compasso para baixo, marca aqui. Então essa dimensão daqui até aqui, nós fizemos. Vou marcar esse corte aí, tá? Ó. Tudo bem? Então, entenda bem, ó.
Entenda bem. Essa medida de 30 graus está aqui. Essa medida de 60 graus, né, daqui até aqui, que eu não sei quanto que é ainda, estou fazendo tudo por geometria, tá? A única coisa que eu tenho a medida, o que que é? Eu tenho o diâmetro médio, a altura da peça e o ângulo conforme, né, as variáveis que me foi solicitada aí, tá? Beleza, então eu peguei no compasso essa medida, coloquei aqui, essa medida coloquei aqui. Teoricamente, eu estou com a peça pronta para poder fazer o quê? A planificação, que o cara comprou a peça. Não importa como é que você vai chegar lá, o cara quer a peça. No caso aí vai ser o quê? Um teste, seja lá o que for. Mas aí, gente, é o seguinte, se eu fosse vocês, eu não sou vocês, mas se eu fosse vocês, eu pensaria da seguinte maneira, eu falaria, pô, legal, né, meu? Legal, o cara conseguiu chegar num resultado por geometria, tal, só com regra, esquadro e compasso, legal. Mas se você pensar bem, dá uma olhada aqui, ó. 30 graus é uma medida redonda, 60 graus é uma medida redonda. Ele falou, ele está fazendo isso daí, mas isso aí é fácil, pô. Agora que eu estou vendo aí, por exemplo, se eu dividir no meio esse ângulo, eu tenho 15 graus aqui, né? Tenho 15 graus aqui, 15 graus aqui, né? Se eu posso fazer uma somatória. Se eu dividir esses 15 graus no meio, eu tenho 7 graus e 30 minutos. Eu posso fazer uma somatória, jogar para cá, tá? Mas vamos supor que o encarregado lá é carne de pescoço, né? Vamos supor que o cara chega lá, viu o que você fez lá e fala, meninão, o negócio é o seguinte, eu quero que você, sei lá, corte um tubo aí, um encaixe, seja lá como for, né? A 17 graus e 30 minutos. Tá vendo? Ó. Aí já não vai ter divisão que vai dar certo nesse troço aí, cara. Aí já vai ser outra interpretação. Foi uma outra variável. Mas tem como resolver? Tem. Dá para resolver com precisão? Dá. Só com essas ferramentas. Só com essas ferramentas que o cara te deixou você usar. Seria régua, esquadro e compasso. Ó. Como que seria essa solução aí, né, meu? Porque, pô, você está percebendo como você está preso a variáveis, e variáveis você não pode se segurar, né? Fala. Nada? Nada, tá. Graças a Deus. Pessoal, espero que estejam aprendendo, gostando. Carlos, Luiz. Legal. Sérgio, Carlos, Luiz, legal. Vamos dar uma continuidade, nós ainda temos uns 5, 6 minutinhos aqui, vamos ver aqui. Então, entenda, agora eu quero que vocês entendam uma coisa, nós temos várias variáveis. Essa daqui é uma solução simples geométrica. Agora, vamos supor que seja quebradinho, né? 17 graus e 30 minutos, vai saber, né, meu? A gente nunca sabe o que pode acontecer num teste aí, né? Então, você tem que ir preparado, cara, tá? Depois que você entrou na firma, provavelmente nunca mais os caras vão te pedir isso. Aí você, eu quero que você faça a peça o mais rápido possível e com precisão. Aí você usa os meios que você conhece, que você aprendeu aqui, no caso de traçado, cálculo e coisas desse tipo, né? Tá? Então, você quer ver uma coisa? Ó, não sei se vocês vão se recordar, no começo das coisas aí, a introdução à geometria, eu passei para vocês uma constante. Então, qual era a constante? Olha, eu passei um raio de 573 milímetros, sabe? 573 milímetros. Eu falei para vocês que nesse raio, veja bem, nesse raio, nele e só nele, cada grau equivaleria a 10 milímetros em arco. Então, como é que eu cheguei nisso daí? Lembre-se, eu não tenho calculadora, eu não posso usar celular com cálculo, nada, estou só com isso aqui. Você está sendo um cara vigiado, você está sendo um cara testado. Então, você sabe que a circunferência, ela tem 360 graus, tá? Tudo bem? 360 graus. Se você fizer isso aqui vezes 10, você achou 3.600, tá? Então eu achei uma relação de 1 para 10, que é simples, é fácil, né? É a coisa que seria assim mais lógica para você fazer numa situação dessa, né? Não adianta querer pegar caminhos complicados que se você não tem como você ter ferramenta para resolver. Então, se eu pegar uma relação de 1 para 10, se eu considerar que o perímetro, ó, daqui até aqui seria 360 vezes 10, eu vou ter 3.600 milímetros. Você está entendendo?
Se eu pegar esse 3.600, só estou mostrando o caminho disso daí, tá? Se eu pegar esses 3.600 milímetros e dividir pelo π, tá? Eu vou achar o diâmetro, que é o inverso do perímetro, né? Que é o inverso disso daqui. Aqui eu multipliquei, aqui eu estou dividindo, tá? Muito bem. Se eu pegar esse diâmetro e dividir por 2, eu vou achar o raio. Esse raio é esse raio aqui, ó, tá? Já está tudo feitinho para vocês. É só marcar 573, tá? Nesse raio, entenda bem, nesse raio e só nele, eu tenho uma relação de 1 para 10. Ou seja, 1 grau para 10 milímetros em arco. É o melhor que dá para fazer com o que você tem na mão. Então, o que você vai fazer? Ó, você vai pegar compasso, cintel, seja lá o que for que você tenha, no mesmo ponto onde você gerou esse raio, você vai colocar aqui e vai abrir o compasso com esse raio, compasso ou cintel, tanto faz. Com esse raio aqui, ó, 573 milímetros, tá? Então, vamos lá, 573 milímetros, certo? Você riscou. Pô, mas o tubo é pequenininho, meu. Tudo bem, cara. Ele pode ser maior ou menor, não importa. A referência que nós temos é essa aqui, cara. Ó, raio, ó. 573 milímetros, tá? Aí, meu, o que vai acontecer? Você pega uma treninha, geralmente em caldeiraria tem aquelas treninhas molinha e tal. Se não der, tem que pegar o que você tem na mão aí, tá vendo? Aí você, o que você vai fazer? Ó, você vai pegar essa trena que você tem aí, vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o ângulo seja esse cara aqui, ó, 17 graus e 30 minutos. Bom, 17 graus vezes 10 vai ser igual a 170 milímetros, tá? Vamos vulgarizar um pouquinho esse negócio aqui. 30 é metade de 1 grau. Pessoal, olha bem. Se 1 grau eu tenho uma relação de 1 para 10, metade de 1 grau é 5, tá? Então você vai fazer o quê? Ó? Você vai fazer o quê? Esse 0,30 aqui, né? Vai ser igual a 5 milímetros, não é isso? Então você vai fazer mais 5. Você vai ter 175 milímetros em arco. Esses 175 milímetros em arco, você vai ter que colocar, ó, daqui, sei lá, até aqui assim. Você vai ter que medir com a treninha 175 milímetros em arco, ok? Aí o que vai acontecer? Você travou ali. Nesse raio, eu estou com o ângulo certinho, tá? O que vai acontecer? Ó, você vai pegar, onde você mediu aqui, ó, tá? Você vai colocar a régua aqui, eu não medi, tá? Eu não medi aqui, tá? Eu não medi isso aqui não, tá? Você vai colocar a reguinha aqui, tá vendo? Onde você mediu esse arco aqui, tá vendo? Nesse raio aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai jogar aqui, né? Daqui você vai pegar, riscar, até cruzar com a parede do tubo. Aonde cruzar? Veja bem, senhores. Aonde cruzar? Na parede do tubo. Aqui, isso aqui, essa medida que você tem aqui, equivale a aquele ângulo aqui, ó, esse ângulo que o cara pediu, por geometria. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa medida, que eu não sei quanto que é, tá? Você vai pegar daqui a aqui, jogar daqui para cá, de lá para cá, riscar, vai estar no ângulo que o cara quer. Entenderam? Hã? Sacou isso aí? Percebeu? Ah, meu, mas eu vou fazer todo esse tipo de coisa? Eu falei, entenda a situação. Entenda a situação. Nesse caso, você está sendo testado, né? Obviamente, se vocês quiserem, você vai chegar numa firma e o cara fala, meu, eu quero o mais rápido possível, eu quero que você corte esse troço aqui a 30 graus e 60 graus. Meu, mais fácil ainda, cara. Mais fácil ainda.
Se eu puder usar calculadora, esse tipo de coisa, só vou apagar essa parte aqui, ó, só para a gente poder dar continuidade nisso daí por uma outra. Entenda, são três coisas. Tem essa, né? Agora, cálculo, entendeu? O que nós temos que saber aqui? O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o quê? Essa medida X. Esse X aqui eu tenho que saber, tá vendo? Essa medida X aqui, né? Esse X aqui, que é referente ao corte que eu tenho que colocar na peça. Legal. Quais são as variáveis que eu tenho? Eu tenho o quê? O diâmetro médio, né? Muito bem. Se você pensar bem, ó, daqui até aqui é o cateto de um triângulo. Então, o que eu vou fazer? Ó, X é igual tangente de alfa vezes o nosso diâmetro médio. Vamos ver em medida quanto é que vai dar isso aqui? Vamos ver em medida? Né? A tangente de alfa vezes o diâmetro médio. No caso, veja bem, no caso aí, o de cima aqui vai ser 60 graus, né? Então seria tangente de 60 graus vezes o meu diâmetro médio de 40. Ó, vai dar 69,28. Então, daqui até aqui, não importa o meio que você usou, se você usou esse, usou aquele lá. Vai ser igual 69,28. O de baixo, eu já sei já, só um segundo, dois segundos. O de baixo vai ser o quê? Tangente de 30 graus vezes o meu diâmetro médio de 40. Vai dar 23,09. Então, esse de baixo aqui, ó, essa medida daqui até aqui vai ser o quê? 23,09. Ok? Então, eu já defini o tamanho da peça, cara. Você pode definir por cálculo. Puder usar, ótimo. Se puder usar calcular tudo, você já tem a fórmula anterior. Se puder, se o cara quiser ver por geometria, você sabe a medida aqui. Você tem essa maneira por geometria, tem essa maneira por geometria e tem essa aqui por cálculo. Viu? É só fazer agora. Gostaria que vocês replicassem esse tipo de coisa no trabalho manual do papel aí, subissem para o sistema aí para a gente dar uma olhada depois, tá? E na próxima aula, o que nós vamos fazer? Essa peça aqui, ela é muito rica. Nós vamos fazer o quê? A planificação dela aqui. Posteriormente, se você lembrar, isso aqui é um corte em ângulo. Corte em ângulo vai te dar uma elipse. Desculpa, essa elipse você tem que saber tampar isso aqui, tá? Você tem que saber usar, fazer essa elipse aqui, tampar. Desculpa, mais uma vez, senhores. Então, o que acontece? Nós temos que, na próxima aula, fazer essa peça planificada, saber como é que vai fazer a calandragem e as tampas desse negócio aqui. Tudo bem? Senhores, obrigado. Estamos à disposição. Qualquer coisa, grita aí no chat, no WhatsApp, tá ok? E espero que vocês tenham gostado, tá? Ver se o dia foi bom para vocês, tá bom? Passe para a escola, ver se foi conveniente, esse tipo de coisa, porque às vezes por causa de localização, essas coisas, agenda de trabalho, a gente às vezes vai ter que dar uma flexibilizada. Mas a matéria, você pode ficar tranquilo que essa daqui é aquilo que vocês iam fazer de todas as maneiras. Você não pode se prender a variável, então você vai ter que saber fazer de qualquer maneira isso aí, tá ok? Muito bem? Muito obrigado, bom dia, bom domingo. Até a próxima, se Deus quiser.